O objetivo central deste vídeo é fazermos uma análise acerca do tema decreto e principalmente em cima dessas questões de conflitos entre o decreto estadual e o decreto municipal em decorrência do Covid-19. O que nós estamos observando no presente instante são muitos decretos expedidos ao longo de todo o território nacional, em que alguns estados estão editando um decreto numa direção e os municípios estão editando decretos em outra direção. Então estaríamos falando aí de um conflito entre um decreto municipal e um decreto estadual. E aí vem a pergunta-chave: qual dos dois decretos prevalecerá? Prevalece o decreto estadual ou prevalece o decreto municipal? O primeiro ponto que precisamos abordar, antes de adentrarmos efetivamente na conclusão da nossa pergunta, é: a questão municipal de comércio é competência de município ou é de competência do Estado? O Supremo Tribunal Federal ele tem algumas decisões, inclusive algumas simuladas, determinando que a matéria comercial relacionada à abertura de comércio é de competência do município. Então, se nós analisarmos de forma assodada, estaríamos a uma conclusão da prevalência do decreto municipal. Mas a questão não se resolve sobre esse prisma. Por quê? Porque o bem jurídico que está sendo dissecado, envolvido nesse conflito, não é a atividade comercial estrito sensu. O que está sendo objeto da averiguação do conflito é a saúde pública. Então, a priori, nós temos que analisar, fazermos uma ponderação dos interesses envolvidos entre esses bens jurídicos para verificar qual deles prevalece. Neste norte, temos, colocando os dois bens jurídicos numa balança, saúde pública de um lado e atividade comercial de outro, num contexto de pandemia de Covid-19, em que é preciso tomar precauções no sentido de assegurar o respeito, a segurança das pessoas, qual dos bens jurídicos deve prevalecer? Inegavelmente, tanto a saúde pública como o regular funcionamento das atividades comerciais são dois bens jurídicos importantes, mas é preciso entender que nesse momento um deles terá que prevalecer. E nesse contexto, o bem jurídico saúde, ele se sobrepõe ao bem jurídico atividade comercial. Fixada essa primeira premissa, nós estamos vendo que o tema é objeto de todo esse centro de análises, é a questão da saúde pública. Portanto, se a saúde pública é a prerrogativa maior, a premissa maior, nós teríamos que estabelecer decreto do município tratando de fechamento de comércio, decreto do Estado tratando de abertura do mesmo comércio. Qual deles prevalecerá? O bem jurídico que está sendo tutelado aí, repito, não é a atividade comercial em si, porque se o fosse, aí prevaleceria o interesse do município, que é quem tem competência para tratar de assunto de interesse local. Só que o bem jurídico que está sendo tutelado não é efetivamente a atividade comercial. Esse não é o centro da análise jurídica. A subsunção dos fatos, eles têm que se dar em cima da questão relacionada à saúde pública. Portanto, o decreto que trata de saúde pública em matéria essencial, ele será o decreto a prevalecer quando ele traga mais restrições, ou seja, mais proteções em relação à saúde pública. Então, ele restringindo o comércio, mas dando amplitude de proteção à saúde pública, esse decreto há de prevalecer. Portanto, se eu tenho um decreto municipal estabelecendo a abertura plena de toda a atividade comercial, e se eu tenho um decreto estadual que está proibindo a atividade comercial naquele estado, o decreto municipal ele não vai poder se sobrepor. Então prevaleceria o decreto estadual nesse conflito. De outra parte, se o decreto municipal, por exemplo, proíbe o funcionamento de concessionária de veículo, e o decreto estadual vem e determina a abertura da atividade de concessionária de veículo, prevalece o decreto municipal, porque é um decreto que trata de restrição maior em relação à atividade comercial, visando a proteção maior da saúde pública. Então é esse o contexto a ser averiguado. Reitero que em matéria de saúde pública, a Constituição Federal estabelece no seu artigo 23
que a competência comum dos estados e dos municípios é tratar do tema em matéria administrativa. Portanto, tanto o estado como o município podem tratar de matéria de saúde pública. E, consequentemente, quem oferecer maior amplitude, essa situação será recebida pelo ordenamento jurídico. Portanto, se os dois podem tratar do mesmo tema, que está previsto no artigo 23 da Constituição, está previsto no artigo 24, que é competência também dos estados e municípios para legislar sobre temas de saúde pública, nós vamos entender que não há um conflito direto, vamos dizer assim, porque os três, tanto a União como os estados e municípios, podem tratar do assunto. Mas aquele ente que trouxer a maior amplitude de proteção da saúde pública, ele há de prevalecer sobre as questões restritivas de comércio. Ou seja, a linha central é restrição do comércio e proteção da saúde pública. Obrigado.